vindo a palavra de Deus, vem falar do meu povo e do céu, vem falar de justiça e de paz, ela vem, lá vem vindo a palavra de Deus. Depois de tudo isso, vi outro anjo descendo do céu. Tinha grande poder, e a terra ficou toda iluminada com a sua glória. Ele gritou com voz forte: Caiu, caiu Babilônia, a grande. Tornou-se morada de demônios, abrigo de todos os espíritos maus, abrigo de aves impuras e nojentas. Porque ela embriagou as nações com o vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Os mercadores da terra ficaram ricos, graças ao seu luxo desenfreado. Ouvi outra voz que dizia: Sai dela, meu povo, não seja cúmplice dos pecados dela, nem atingido por suas pragas. Seus pecados se amontoaram até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Devolva a ela com a mesma moeda, pague a ela em dobro, conforme as obras que ela fez. No cálice que ela misturou, misturem para ela o dobro. O tanto que se enchia de glória e luxo, devolva a ela agora em dor e luto. Toda cheia de si, ela pensava: Estou sentada como rainha, não sou viúva, nem jamais vestirei luto. Por isso as pragas dela virão num só dia: morte, luto e fome. Ela será devorada pelo fogo, porque o Senhor Deus que a julgou é forte. Os reis da terra que se prostituíram com ela, aqueles que participavam do seu luxo, ao enxergar a fumaça do incêndio vão chorar e bater no peito. Ficarão de longe com medo dos sofrimentos e dirão: Ai, ai, a grande cidade! Ó Babilônia, cidade poderosa! Uma hora apenas bastou para o seu julgamento. Os mercadores de toda a terra também choram e ficam de luto por causa da ruína de Babilônia, porque ninguém mais vai comprar as mercadorias deles: carregamento de ouro e prata, pedras preciosas e pérolas, linhos e púrpuras, cedo e escarlate, madeiras perfumadas de todo tipo, objetos de marfim e de madeira preciosa, de cobre, de ferro e de mármore, cravo e especiarias, perfumes, mirra e incenso, vinho e óleo, flor de farinha e trigo, bois e ovelhas, cavalos e carros, escravos e vida humanas. As riquezas que vocês desejavam foram para longe de você. Tudo que é grandeza e esplendor está perdido para você e nunca, nunca mais será encontrado. Os mercadores que vendiam seus produtos à grande cidade e que se enriqueceram às custas dela, vão ficar ao longe, com medo dos sofrimentos. Vão chorar e vestir luto, e dirão: Ai, ai, ó grande cidade! Você vestia linho puro, roupas de púrpura e escarlate. Você se enfeitava com ouro, pedras preciosas e pérolas. Bastou uma hora para a sua riqueza virar nada. Todos os pilotos e navegadores marinheiros e quantos trabalham no mar ficarão ao longe. Viram a fumaça do incêndio e gritaram: Quem era igual à grande cidade? Esses homens do mar jogaram cinzas na cabeça, choraram, ficaram de luto e gritavam: Ai, ai, ó grande cidade! Com sua grandeza, todos os que tinham navios no mar acabaram se enriquecendo. Bastou uma hora para você se acabar. Alegre-se, ó céu, por causa dela. E vocês também, santos, apóstolos e profetas, pois Deus a julgou com justiça. Nessa hora, um anjo forte levantou uma pedra do tamanho de uma pedra de moinho e a jogou no mar, dizendo: Com esta força será jogada Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será encontrada. E o canto de arpistas e músicos, de flautistas e tocadores de trombeta, em você nunca mais se ouvirá.
e nem artista de arte alguma em você jamais se encontrará. E o canto do moinho em você nunca mais se ouvirá. E a luz da lâmpada nunca mais em você brilhará. E a voz do esposo e da esposa em você nunca mais se ouvirá. Porque os seus mercadores eram os grandes da terra, e com magia você enfeitiçou todas as nações. Nela foi encontrado o sangue de profetas e santos, e de todos os que foram imolados sobre a terra. Olá, meu amigo, minha amiga, mais uma vez estamos juntos para refletirmos sobre o Apocalipse de São João. Estamos no 30º encontro estudando o Apocalipse, os nossos grupos de vivência. Que bom estarmos já nessa reta final de nosso estudo. Nós temos 38 encontros, já estamos no 30º, então falta 8 encontros para terminar o estudo do livro do Apocalipse. Vocês estão reparando, foram vendo, estudando como é simbólico, quanta simbologia, quão bonito é, mas também como assusta, é assustador toda essa simbologia. Mas se nós temos a paciência e a confiança em Deus, nós conseguimos compreender. E aí vamos ter que estar relendo, vamos ter que estar buscando estudar e aprofundar mais. Não fique somente no grupo de vivência. Aproveita em casa, vai lendo o livro, vai estudando, ajudando o grupo e vai também lendo a Bíblia. Retoma algumas coisas. Nós estamos no capítulo 18. Nós vimos no capítulo 17... a cidade da Babilônia comparada a uma prostituta. E vai continuando. O capítulo 18 também vai trazer esse julgamento. É o julgamento da cidade de Roma. A cidade de Roma é comparada à cidade da Babilônia. E aí é muito simbólico tudo isso. Um anjo, nós estamos vendo aqui, apareceu um anjo descendo do céu. Quantos nós vimos, quantos anjos nessas simbologias que vai acontecendo. Temos que lembrar o seguinte, João está tendo uma revelação. A palavra Apocalipse é revelação. João está escrevendo as cartas às comunidades cristãs. São as primeiras comunidades seguidoras de Jesus, num tempo muito difícil, porque era proibido ser seguidor de Jesus. E já nessa região chamada Ásia Menor, no Oriente, desde de Jerusalém até Corinto, Constantinopla, toda a região do Mediterrâneo até Roma, tem muitas comunidades cristãs seguidoras de Jesus. Nós ouvimos no comecinho as 7 cidades que João especificamente nomeia, fala dos problemas e escreve direcionado a elas. Então, a essas comunidades são fiéis ao Evangelho. Então, João está dando esperança e dizendo que eles não serão castigados, mas aqueles que atormentam as comunidades, esses sim, então, serão julgados. E João, então, está escrevendo. Temos que lembrar que dentro da comunidade existem já as celebrações. O Apocalipse é um livro litúrgico. O povo vai lendo, vai contando, vai rezando, isso em celebração, mas fazendo memória do Antigo Testamento. É uma memória que estão fazendo lá do tempo de Jesus com eles, antes de Jesus, no tempo do judaísmo, que o povo tinha esperança que Deus iria enviar um Salvador. Então, eles estão relendo toda aquela esperança do Antigo Testamento, estão entendendo que isso aconteceu em Jesus e agora está projetando para o futuro. Como é que a comunidade pode ficar fiel ao ensinamento de Jesus, superando toda a tentação, todo o perigo e toda a ideologia que atrapalha a vida de comunidade. O grande problema é a idolatria. O Império Romano é tão poderoso com dinheiro, poder e soldado. Tem o maior exército que já se comentou num tempo de império. O Império Romano, o grande poder é o exército. Depois, o grande poder é o econômico, de dinheiro, de comercializar. E daí, por último, o grande poder é o ideológico, aonde o rei se transformou num deus.
O imperador se fez Deus, quer ser idolatrado como Deus. E pela força do exército, eles conseguem pôr isso sobre o povo. E o que acontece? As comunidades dominadas pelo Império Romano têm que rezar ao Deus imperador, cultuar o Deus imperador. E a cidade de Roma, que se tornou a mais cobiçada, a maior cidade de maior poder, então ela é o centro do poder romano. Roma, então, é a grande cidade que aqui é comparada como prostituta. Nós já vimos em vários momentos no Estudando Apocalipse que esse termo prostituta é para dizer a questão religiosa do Império Pagão, do Império Romano. Então a prostituição chamada sagrada ou a idolatria a outros deuses, os textos bíblicos, os profetas, os apóstolos, João, diz que isso é uma prostituição. Então ao dizer que a cidade de Roma que é uma prostituta, é por quê? Porque muitas pessoas idolatravam a cidade de Roma e rezavam nela ao imperador. E o imperador impunha os cultos em todas as cidades dominadas. Nós já vimos que os próprios cristãos eram obrigados a rezar pelo imperador e é por isso que então o Apocalipse está dizendo. Mas hoje João então quer mostrar para a comunidade. Nós já vimos, o reino do céu, o reino de cima já foi vitorioso. Jesus já sentou no poder, na glória, e agora de lá ele está fazendo o julgamento. Mas ainda na terra nós vimos que a besta, o poder do diabo, esse poder simbólico nessa cidade idolátrica é o poder diabólico. Esse ainda sobre a terra esse ainda tem poder. Mas só que a comunidade, lendo então o Apocalipse, principalmente esses textos que João está fazendo, está mostrando o quê? Que este poder está caindo, está diminuindo e as comunidades possam celebrar a esperança no Cristo vitorioso. Nesse sentido, então, que nós temos o texto de hoje. Nós temos aí o texto falando que um anjo vem e grita ao povo. Caiu a Babilônia, a grande, e ela, como ela caiu, ela se tornou morada dos demônios, dos espíritos maus, de tudo aquilo que não presta. As aves de rapina, os vermes estão morando nessa cidade, aves nojentas, vermes estão morando nessa cidade que agora está destruída. Então esse é o comecinho falando. Mas antes de falar da destruição, o que João está alertando a comunidade? Saia dela, não fique em Roma. Saia dessa cidade, porque para que vocês não possam ser atingidos. Fuja dessa cidade, porque os pecados dessa cidade serão julgados. Haverá então o julgamento que vai acontecer. O povo de Deus não é destruído, porque eles não seguem os ídolos. Se nós pegarmos lá a carta aos Romanos, se nós pegarmos as cartas de São Paulo, vários momentos vai apresentar já a igreja em Roma. Em algum momento o povo é expulso de Roma. Nós temos que lembrar que mais ou menos uns 30 anos antes da escrita do Apocalipse, pegou fogo em Roma. Nero botou fogo em Roma, inclusive culpou os cristãos. No ano 68, Nero botou fogo em Roma e culpou os cristãos. Os cristãos são expulsos. Então eles têm uma experiência de uma cidade em chama, uma cidade em destruição. Na verdade, Nero queria fazer uma limpeza nos bairros pobres da cidade. Ele queria construir os castelos, queria construir a área nobre da cidade de Roma, botou fogo então na região que os pobres moravam e culpou que fossem os cristãos para perseguir os cristãos. Depois também, no ano 70, Jerusalém é destruída. Há uma invasão romana em Jerusalém. Então o povo entende essa linguagem, o que seria uma cidade em destruição, uma cidade abandonada, uma cidade em sofrimento. E João então está alertando a comunidade isso. Olha, isso já aconteceu e isso vai acontecer definitivamente agora, quando o Império Romano será destruído. Depois, na história da igreja ou na história universal, nós sabemos que o Império Romano não aguentou muito tempo e ele realmente veio a nada. E hoje não se fala nada mais sobre esse Império Romano. Houve tudo o auge do Império, mas depois foi tudo destruído.
Então, mas o povo de Deus, o povo que foi fiel, não foi destruído. Por quê? Porque eles não adoraram a cidade prostituta. Eles ficaram fiel ao Cordeiro. A queda da cidade provoca lamentação. Se nós olharmos, 3 grupos se lamentam. Ai, 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 ó a grande cidade. 3 grupos choram essa perca. O primeiro grupo são os reis. Os reis que se enriqueceram e têm poder político na mão. Se nós formos olhar para a nossa realidade, nós vamos ver esses 3 poderes também que dominam o mundo hoje. E massifica o povo e o povo sofre com isso. O poder político, que está na mão dos governos e aqui simbolizada nos reis que adoram a cidade, que endeusam a cidade. O segundo poder daqueles que idolatram a cidade são os comerciantes. O poder econômico, daqueles que comercializam, que pensam no dinheiro. Se nós formos olhar também a grande concentração de dinheiro, de riqueza na mão de poucas pessoas, de bancos ou de grandes indústrias ou empresas. Tudo isso massifica as pessoas e tudo isso é muito perigoso. E eles realmente, para não perder o poder, eles fazem qualquer coisa para se sustentar e continuar dominando. E um outro poder são os grandes navegadores marítimos, os que trabalham no mar, o porto, os navios. Esse simboliza o poder da comunicação. Porque essas pessoas, como eles viajavam ao mundo todo, conhecido da época, eles tinham informação de tudo o que acontecia. É como se fossem os meios de comunicação hoje, que tem poder de anunciar, de falar e de deturpar as notícias, as informações para a ideologia que eles dominam. Então, todas essas 3 realidades, poder político, poder econômico, poder da mídia e da comunicação, olha o poder da internet hoje. Então, quem tem esse domínio disso, domina, na verdade, é um grande poder que domina, na verdade, todo o mundo. E depois, João vai falar de um grupo que não se lamenta. Alegrai-vos, ó céu, por causa de vocês também, os santos, os mártires e os profetas, os apóstolos. Então há uma esperança. Deus dá essa esperança ao povo. Alegrai-vos. Se a Babilônia, simbolizada aqui em Roma, então se ela está caindo, é sinal que a vitória de Jesus, a vitória das comunidades, a vitória dos cristãos está próxima demais deles. Então, nesse sentido, João traz esperança para a comunidade, para que eles não se deixem abater. A cidade será destruída, a cidade não vai mais ter poder, mas as comunidades, então essas sim, essas vão poder ter o poder e ter a esperança. Com certeza, essa também é a nossa esperança de cristãos hoje, de igreja hoje. Passamos por momentos difíceis em nossa realidade, nas situações econômicas, nas situações políticas de nosso país, de nossa nação. Nós estamos agora no período eleitoral de um segundo turno, sabemos que isso vai acontecer. Muitos que vão assistir isso já é após a eleição, sabe, dos 2 lados, os temores que o povo tem. Seja um, seja outro que ganha, o povo está descrente, está com medo e tudo parece que é ameaça. Nós temos que ter muita confiança e nos apegar realmente em nossas comunidades, em oração, mas também na construção do reino de Deus aqui. Temos que lutar pela justiça, pela igualdade, pela paz e pelo bem-estar de todos. É essa a nossa esperança. Espero que você, no seu grupo de vivência, você lendo, estudando o Apocalipse de São João, tenha um pouquinho mais de esperança. Não tenha medo, tenha convicção, tenha esperança. João, diante de um poder tão grande que foi o Império Romano, João foi firme para anunciar e denunciar tudo aquilo que era opressão contra o povo e por isso chegou até nós o Evangelho, chegou até nós o Apocalipse. Espero que você esteja gostando desses encontros, esteja conseguindo participar e esteja compreendendo. Em breve nós vamos estar dando outras orientações, porque em breve vamos começar a novena de Natal. Com certeza muitos ainda não chegou até o encontro 30º, e vai ter que começar a novena de Natal. Depois, no próximo ano, vai dar continuidade, estudando o Apocalipse de São João. Desejo que você tenha, então, um bom encontro, boas reuniões em família. Deus abençoe a você, a sua família e o seu grupo e até o próximo encontro.